brasileiro, e entre esses as gemas, mas a nível de que, como professor de ciência, começasse a entender que aquele garoto com muito boa vontade, professora, eu achei uma pedrinha. É que se você não instiga o interesse... Em outras palavras, a pedrinha pode ser um carboninho de dureza 10, qualidade excepcional, ou pode ser um pedaço de basalto, tudo pode ser qualquer coisa. O mesmo título que tem curso de geografia, que tem recursos hídricos. Mas não, exato, é mais ou menos isso. Ela deveria ser implantada, sim, a nível de segundo grau, para alunos, ao menos para eles saírem com conhecimento de recursos minerais elementares. Há profissionais que já elaboraram livros como, por exemplo, Mineralogia para Crianças, e ele está, inclusive, esse profissional do sul do Brasil, está fazendo um trabalho que uma história em quadrinho. Muito bom. Quer dizer, é por aí, é um nível básico, né? Então a divulgação tem que ser dessa maneira. Agora, cursos à distância, elementares, cursos elementares também são muito importantes. Perfeito. Voltando um pouco às instituições financeiras, que penso que é o calcanhar de Aquiles aqui, sim, são os incentivos e os investimentos para poderem justamente adquirirem equipamentos, porque sem os equipamentos técnicos fica difícil de trabalhar. As instituições financeiras, professor, poderiam dar mais apoio à aquisição de equipamentos necessários para a viabilização dos projetos de qualidade? É óbvio, existe dinheiro de um lado, se existir equipamento de última geração, máquinas robotizadas. Conclusão, produto acabado de boa qualidade que cai dentro de uma norma, então nós estaríamos em pé de igualdade. Em vez de exportar pedras brutas, claro, gemas brutas, estaríamos exportando pedras com laudos e certificados. E o resultado disso é uma relação 1 para 10. Enquanto você exporta 1, a lapidada passa para 10. Perfeitamente. E justamente, exporta-se mais gemas brutas ou lapidadas? Há, vamos dizer, muito tempo vem se exportando mais as pedras brutas. Pedras brutas, é clássico, porque nós não detemos tecnologia e não detemos o interesse do investimento, que se ouça ao menos, se existir é muito restrito. Aliás, o mesmo acontece com o minério, né? Bom, a China está comprando tudo baratinho. Não, eu não entraria nem no mérito de quem está comprando o quê. A questão é puramente comercial, é a regra de comércio. Que se exporta. E tem que haver a indústria de transformação e investimento para poder haver desenvolvimento. Então me leva à nossa última pergunta. Valor agregado, desculpa. O valor agregado. Aqui está faltando. Exatamente. Para isso tem que ter investimento. Claro. E formar os técnicos para poder... Formar técnico, como ele disse, já foi anteriormente falado, Universidade do Espírito Santo está formando bacharéis e as universidades também e outras escolas vêm fazendo um bom trabalho e vamos aguardar esse crescimento. Então, me leva à última pergunta, que seria: como está o desempenho do Brasil no mercado internacional de pedras preciosas, professor? Olha, a gente poderia fechar isso com, realmente, quase que, já foi citado, mas mais ciência, ou seja, aproveitar o que os pesquisadores têm trabalhado em muitas universidades, de escola de geologia, belíssimos trabalhos, divulgar essa ciência para outros grupos interessados aplicarem. Mais tecnologia através se nós não fabricamos, importa-se de quem fabrica. Equipamentos mecanizados, automatizados, robotizados, de grande produtividade por tempo. E criação de mão de obra, que está, vamos dizer, ainda dentro de um nível muito elementar, é inovação. Espera-se que venham novas e novas
equipamentos já existem. Eu penso que o professor disse uma coisa importante, que seria a valorização também da profissão. A valorização da profissão vai acontecer quando houver maior Me faz lembrar, professor, divulgação. uma situação que ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial na França. O general Charles de Gaulle, imagine naquela época, a Europa totalmente destruída, com a economia a zero, e o general Charles de Gaulle fez um discurso que para promover os chefes de cozinha. Os chefes de cozinha, a partir dessa data, viraram embaixadores da França. O resultado ainda se vê hoje, né? Ou seja, a França é o país da gastronomia, melhores vinhos, mas foi necessário a decisão política do presidente da República para valorizar a profissão de cozinheiro. Então é um pouco isso, para terminar essa nota da gastronomia. É parecido com isso. Nós vamos agora almoçar aqui na fazenda com o almoço delicioso. Excelente. Belíssimo. Mas então, uma belíssima muito obrigado, conclusão. professor, pela sua contribuição. Eu que agradeço a oportunidade e espero que isso sirva como um embasamento para essas ideias serem desenvolvidas e aplicadas. Muito obrigado. Obrigado. Enquanto passa aqui os créditos, a gente vai adiantar um pouquinho. Eu não vou chamar os colegas para a mesa, nem eu vou para a mesa mais. Vamos ficar aqui nessa posição mesmo. O filme é excelente, né? O vídeo espetacular, na minha opinião. Eu não tinha visto ele todo ainda, gostei muito das entrevistas, né? Tanto do Hugo quanto do Yudis, as questões pertinentes, as perguntas muito bem feitas, bem elaboradas e respondidas também. Eu tenho algumas coisas para falar, mas eu prefiro que os presentes façam perguntas, se ainda for o caso, né? Se depois de tudo que foi dito ainda tem alguma dúvida que queiram falar. Só que é preciso que use o microfone, que está aqui com ele, porque além de pessoas que estão assistindo em casa ou no trabalho pela Web TV, há uma gravação, e sendo gravado é preciso que a pessoa que faça a pergunta use o microfone para fazer essa pergunta e se identifique, por favor, para que quem for ver o vídeo depois saiba quem é que está fazendo a pergunta. Alguém gostaria de perguntar, fazer alguma pergunta ao Jürgen, ao Yudis também? Oswaldo? Algum comentário? Acho que vocês foram extremamente eficientes, porque, né? Aqui o nosso amigo, grande geólogo da velha guarda, formado na UERJ, se não me engano, não é verdade? Há muito, muito tempo. Muito tempo, nem tanto assim. Não fala não, porque eu fui seu professor. Não, calma. Mestre, a minha dúvida é o seguinte, vamos dizer, o laboratório está lá, logicamente ali eu vi muitas gemas, mas o que eu sempre falo em relação a gemas é quando você está dentro do pegmatito fazendo ou prospecção ou tentando chegar a uma substância, um material, uma turmalina, ou seja qual for, que você tenha uma certa experiência sabendo que aquela pedra, mesmo que ainda em estado bruto, ela geraria um produto de valor agregado e que o mercado está comprando. Eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso. Bom, a questão então, pelo que eu entendi, é saber como, né, o profissional que está lá no garimpo, né, dentro de um
túnel, né, atrás de uma pedra, reconhece se aquela pedra tem algum valor de mercado depois, né? E isso é uma coisa extremamente difícil de você reconhecer, tá? Então, necessita o garimpeiro ter experiência para reconhecer, porque senão vai passar batido, como a gente diria, né? E ele vai jogar fora aquilo ali, de repente vai parar na pilha de rejeito, né? Então, o garimpo, ele tem essa experiência, né? Ele aprende, normalmente esse conhecimento é passado de pai para filho, né? Então está no sangue, está na família, enfim. Ele vai desde pequeno se acostumando a identificar o valor de uma pedra em bruto e saber se aquela pedra tem ou não valor. Eu, por exemplo, eu sou um péssimo avaliador para saber se aquela pedra vai ter aproveitamento ou não, tá? Isso eu deixo para os lapidários experientes que pegam o bruto e sabem avaliar bem quanto vai sair daquele bruto para finalmente dar uma pedra lapidada, né? Geralmente a gente faz um cálculo assim de 5:1. Para cada 5 quilates de bruto vai dar 1 quilate de pedra lapidada, né? Mas isso é extremamente difícil, né? Quer dizer, exige realmente experiência do garimpeiro. E isso ele só vai adquirir mesmo trabalhando, né? No dia a dia, ele não aprende isso numa escola, não existem cursos, né? Eu, por exemplo, eu sei avaliar um diamante lapidado. Eu sei dizer qual é a cor, qual é a pureza, a qualidade da lapidação. Hoje nós temos no laboratório um equipamento que faz isso, né? Ele faz um escaneamento 3D da pedra e já dá o resultado, né, perfeito das proporções do diamante. Isso eu sei fazer. Agora me dá um diamante bruto e me diz para avaliar aquele bruto. Eu não vou saber dizer. Eu não sei dizer quanto vai sair de pedra lapidada daquele bruto. Isso é uma coisa muito específica, né, que você não vai aprender. Quase não existem cursos. Existem talvez no mundo uns 2, 3 cursos onde você pode tentar aprender alguma coisa sobre a avaliação de bruto, mas o resto é prática, prática e prática, né? Não adianta, eu não saberia avaliar. As pessoas, por exemplo, valor. Isso é uma coisa que é importante, talvez, para acrescentar aqui a nossa conversa, né? Nós, gemólogos, nós identificamos, caracterizamos gemas, nós até classificamos algumas, como diamante, porque aprendemos isso na escola, existe uma receita de bolo que você segue para você poder dizer qual é a qualidade daquele diamante lapidado, né? Mas o gemólogo não fala de valores, tá? Gemólogo, você pode procurar aí laudos ou certificados, que era a palavra usada antigamente, deixou de usar por uma questão legal nos Estados Unidos. Certificado era muito forte, então agora eles abandonaram o termo certificate e estão usando report, que é a mesma coisa que laudo ou parecer, né? Então, mas onde é que eu estava mesmo? Acho que me perdi. A questão do valor, né? Então a questão do valor, o DIA, você não vai ver nenhum documento do Instituto Gemológico Americano onde ele atesta o valor de uma pedra. Ele não faz isso, tá? Se você for procurar os maiores laboratórios de gemas de cor, que ficam na Suíça, por incrível que pareça, não produzem 1 grama de pedra e tem os melhores laboratórios do mundo, né? Então, o SSEF, que fica em Basileia, e o Gubelin, que fica em Lucerna, né, eles emitem os melhores certificados de gemas de cor, ou laudos, né, de gemas de cor. Nenhum deles vai atestar o valor de uma pedra, porque o valor de uma pedra é uma coisa para a pessoa que está no mercado, que entende de valores, né? Eu, obviamente, se eu tiver uma pedra na minha mão, eu sempre falo uma ordem de grandeza. Eu acho que vale alguns $1.000, tá? Mas entendeu? Eu não faço uma avaliação daquela pedra e assino embaixo que ela vale exatamente $2.500. Isso eu não faço, né? Por quê? Porque eu não tenho experiência de mercado, eu não estou no dia a dia comprando e vendendo, os preços oscilam, né? Seja, às vezes, até por questões de guerra, né? Pedras de sangue, ou diamantes de sangue, às vezes o preço cai, né? Questão de moda influencia muito, é uma pedra que está na moda. A turmalina Paraíba era uma pedra que, né, do nada passou a valer muito, né? Então você tem que estar muito acompanhando o mercado para poder falar alguma coisa de valor, tá? Então eu não sei se respondi a sua pergunta, mas identificação de bruto e saber avaliar se aquela pedra vai resultar numa pedra de qualidade é só mesmo com muita experiência. Não, porque eu coloquei isso porque, veja bem, em alguns locais pegmatíticos, vamos dizer que eu já passei tudo, logicamente a gente coloca isso. E também eu não me lembro aonde eu li, porque eu também gosto dessa parte de pedras e tudo,
exemplo que houve ou em Minas Gerais ou Espírito Santo, isso naquela época que não havia quase laboratório, mas mesmo o pessoal garimpeiro muito experiente, eles mandaram para a Inglaterra ou algo parecido, parece berilo. Então veio um especialista da Inglaterra, ó, isso é berilo, foi. Quando foram fazer uma liga para a guerra, não deu. Aí que fizeram análises e foram ver que não era berilo, era topázio, por incrível que pareça, que estava amorfo. E vieram 2 especialistas, atestaram, compraram, isso há mais de 50 anos. E a Inglaterra levou, mas na hora de fazer o material, aí que foi, acho que para os Estados Unidos, fizeram todos os testes, disseram, olha, por incrível que pareça, isso não é berilo, isso é um topázio, se eu não me engano, azulado. Posso estar enganado, porque eu não estou... pode ser. Outro dia mesmo nós tivemos, assim, essa semana ainda, que passou, nós tivemos uma pedra de 92 quilates, né, um azul tipicamente água marinha, uma pedra enorme, muito bem lapidada, e as pessoas estavam questionando, dizendo que aquilo não era água marinha, era topázio. Né? Então, a água marinha tem um valor de mercado bem superior ao topázio azul. Né? Esse topázio azul, geralmente, a sua cor é obtida através, inclusive, de irradiação artificial, ou seja, raios gama, ou, enfim, irradiação com elétrons, mas você altera e obtém essa cor artificialmente. Então, o topázio vale bem menos. E, no caso, era uma pedra enorme, 92 quilates, né? E era importante saber se era um topázio ou se era uma água marinha, né? Que é uma confusão muito comum na gemologia, né? Gostaria de aproveitar esse gancho, né, para falar que hoje nós não fazemos mais aquela identificação como eu aprendi, né, até com o professor Humberto, de usar refratômetro, polariscópio, tirar peso específico. Hoje nós temos técnicas um pouco mais avançadas, como espectroscopia Raman, que é uma espectroscopia totalmente não destrutiva, e em questão de segundos ele vai me dizer qual é o mineral. Tá? Então, no caso dessa pedra em específico que eu estava falando, nós colocamos a pedra no aparelho e em questão de 10, 15 segundos, o aparelho que tem né, um computador acoplado e tem um banco de dados, ele obtém um espectro, compara com o banco de dados, né, e aí cospe um resultado automaticamente, dizendo, no caso, que era uma água marinha, né, que era um berilo. Ele identifica o berilo, não a cor, mas ele identifica o mineral. E aí, pela cor, a gente sabe que é uma água marinha e não um topázio. Né? Então, no caso, a gente resolveu a questão dessa forma. Tá? Obrigado, Jürgen. Manel, obrigado pela pergunta também, geólogo Manuel. Mais alguém? Eu gostaria que o senhor falasse o seu nome primeiro. Ronaldo Lima. Minha pergunta é meio política, né? Eu queria saber, tendo em vista a extensão territorial do país e considerando que ele é um campo muito fértil,